Então, dando sequência ao nosso curso, na aula de hoje nós vamos apresentar, vamos introduzir, vamos começar o assunto Lei de Gauss. Para seguirmos no assunto do nosso curso, nós vamos começar respondendo a seguinte pergunta: o que sabemos até agora? No nosso curso até o presente momento, nós sabemos qual é a lei de interação entre cargas pontiformes, ou seja, nós começamos estudando a chamada lei de Coulomb. Uma vez estabelecida a lei de interação entre cargas pontiformes em repouso, nós definimos o que era um campo elétrico e aprendemos a calcular o campo elétrico gerado por distribuições de carga discretas e distribuições de carga contínuas. A lei de Gauss compreende a primeira grande lei do eletromagnetismo clássico. E como veremos, a sua utilidade prática reside no fato de que você consegue calcular o campo elétrico gerado por distribuições de carga altamente simétricas com um procedimento extremamente simples comparado ao procedimento anteriormente estudado de integração da distribuição de carga e que também é recheado de uma certa interpretação física, de uma certa noção intuitiva da física associada ao campo elétrico gerado por uma distribuição de carga. Ok? Bem, então nós vamos, obviamente, começar a explicar o que é a lei de Gauss a partir do nome do tópico que nós estamos trabalhando. A primeira pergunta que vale é: quem foi Gauss? Se você for aos manuais disponíveis, a literatura, você vai descobrir que Carl Friedrich Gauss, também conhecido como o príncipe dos matemáticos, foi um grande matemático que viveu na Europa, provavelmente no que hoje se conhece como Alemanha, e na época, se não me engano, denominada Prússia. Este sujeito viveu entre 1777 até 1855. Então, em 1840, Gauss publicou um trabalho, obviamente no idioma da época, cuja tradução em inglês é aproximadamente a seguinte: General Propositions relating to attractive and repulsive forces acting in the inverse ratio of the square of the distance. Então, vamos parar para raciocinar. Como Gauss contribuiu para o eletromagnetismo? Gauss, de forma alguma, foi a laboratório, testou cargas elétricas ou coisa que assim o valha. Ao longo de anos dando essa disciplina, eu nunca ouvi falar de um único experimento específico em eletromagnetismo que Gauss tenha conduzido. O que Gauss fez foi estudar a lei do inverso do quadrado da distância, estudando especificamente leis matemáticas, teoremas matemáticos que surgem a partir do momento que você estabelece que a lei de força tem este comportamento. Como nós já vimos no nosso curso, a lei da gravitação universal e a lei de Coulomb são leis que caem com o inverso do quadrado da distância. Sendo assim, o que nós vamos fazer agora é buscar uma apresentação extremamente simples das noções básicas por trás da chamada lei de Gauss e, ao final desta exposição básica, buscar uma noção intuitiva do que é calculado com a lei de Gauss e, finalmente, do resultado maior que ela traz. Na sequência, nós vamos aprender justamente a como usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico gerado por uma dada distribuição de carga. Bem, o eletromagnetismo clássico é uma teoria desenvolvida basicamente entre os séculos XVIII e XIX. Então, séculos XVIII e XIX. Se você for estudar um pouco da ciência que está sendo desenvolvida ao longo desse período, nós vamos encontrar pessoas estudando essencialmente o som, as pessoas estarão estudando o calor e, por que não dizer aqui,
a termodinâmica, as pessoas estarão estudando a eletricidade, mas se existe uma área que é efetivamente característica do período que nós estamos aqui discutindo, é a chamada mecânica de fluidos. Mecânica de fluidos. É nítido observar que os desenvolvimentos em mecânica de fluidos, e por que não colocar também nessa lista a chamada hidráulica, são estupendas nesse período. Nós não estamos num curso de mecânica de fluidos. No entanto, é interessantíssimo observar que a forma como você caracteriza a dinâmica de um fluido é a partir do cálculo do seu campo de velocidades. Como já vimos aqui, os campos se dividem em dois grandes grupos, os chamados campos escalares e os campos vetoriais. Velocidade é uma grandeza vetorial, e quando um colega da mecânica de fluidos se ocupa em calcular a dinâmica de um fluido escoando, por exemplo, ao longo de uma dada tubulação, uma das formas de fazê-lo, se não a principal linha de ataque ao problema, é justamente o cálculo do chamado campo de velocidades desse fluido. Então, se o sujeito tiver uma dada tubulação, ele vai se ocupar em calcular o módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade dos elementos que compõem esse fluido, enquanto ele flui a partir dessa chamada tubulação, né? Para a gente ter uma figura aqui na cabeça e começar a raciocinar com esse problema específico. Ora, nós colocamos no nosso quadro uma grandeza, uma noção, extremamente importante. Sabendo que o fluido vai escoar ao longo de uma dada tubulação, uma das grandezas mais importantes do ponto de vista de engenharia, de aplicação prática, que vai ser encontrada em aplicações de hidráulica, é a chamada vazão. Nesse exato momento, se eu tivesse que perguntar de forma básica, intuitiva, qual é a unidade na qual se mede vazão de um fluido, né? Se você tem uma represa e você pretende abrir essa represa para escoar parte desse fluido e aliviar a pressão sobre a estrutura. Sem grande dificuldade, nós vamos descobrir que a vazão, em geral, ela pode ser dada em metros cúbicos por segundo. Você sabe que se você tiver um fluido escoando ao longo de uma dada região do espaço, este fluido cruzará uma dada área com uma dada velocidade, e esta grandeza que nós estamos chamando de vazão, eu vou colocar aqui um V específico, será dada pela velocidade com que o fluido atravessa esta área de seção reta, vezes a própria área disponível para que o fluido a atravesse. Ora, análise dimensional básica, velocidade no sistema internacional é dada em metros por segundo, enquanto a área disponível para que esse fluido escoa é dada em metros quadrados. Logo, o resultado do produto da velocidade com que o fluido atravessa essa área de seção reta da região disponível para que ele escoe pela própria área é dada em metros vezes metros quadrados dividido por segundo, metros cúbicos por segundo. Qual é a interpretação física desse resultado? Você descobre qual é o volume de fluido que está escoando justamente nessa tubulação, por exemplo. Ok? Portanto, vazão é uma noção extremamente intuitiva. O que isso tem a ver com lei de Gauss? Pensemos da seguinte forma: você já nasceu num momento da história em que existe luz elétrica, internet, etc. Mas se você fosse um físico do século XVIII ou XIX, quando você coloca uma partícula nas vizinhanças da outra, você já as eletrizou por triboeletrização, e você observa essas partículas se atraírem ou se repelirem. O que essas partículas estão trocando? Num primeiro momento, uma resposta intuitiva à luz da física que está sendo estudada nesse período da história é um fluido. Não um fluido tradicional como nós temos de massa, um gás ou um líquido, mas um fluido elétrico. Então,
Do conceito de vazão, nós vamos evoluir para o conceito de fluxo de um campo vetorial. Em especial, nós vamos ter em mente uma situação, um cenário físico extremamente fácil de abstrair, que será justamente a situação na qual nós temos uma área retangular plana, cujo valor é igual a 1 metro ao quadrado. E nós temos um dado campo de velocidade de um fluido, cujo módulo do vetor velocidade é exatamente igual a 5 metros por segundo. Estamos colocando valores aqui extremamente simples, porque o nosso objetivo não é gastar energia com as contas, mas entender o contexto que nós estamos trabalhando. Área é uma grandeza escalar. E por que eu posso afirmar que área é uma grandeza escalar? O conceito de área justamente está associado à quantidade de superfície que eu tenho que cobrir. Quando eu digo que uma área vale 1 metro quadrado, a pergunta é para onde? A área não vai a lugar algum. No melhor espírito do que eu faço, quando eu digo que a temperatura neste ponto é 22 graus Celsius, para onde? A temperatura não vai para lugar nenhum. É totalmente diferente do fluxo de calor, que claramente vai se mover da temperatura maior para a temperatura menor. Bom, por que nós estamos falando em área? Justamente pelo seguinte: do conceito de área, nós vamos evoluir para o conceito de superfície orientada. O que é uma superfície orientada? Raciocinemos da seguinte forma: aqui está a nossa área de 1 metro quadrado e aqui está exatamente a mesma área com 1 metro quadrado. Elas são idênticas. Nós agora, para podermos criar um tratamento matemático um pouco mais robusto do que essa noção básica que nós acabamos de colocar no quadro, nós vamos evoluir para o conceito de superfície orientada. E como nós faremos isso? No caso, nós temos uma área caracterizada por uma certa fronteira. Nós vamos utilizar a nossa mão direita por convenção e vamos escolher um sentido no qual nós vamos caminhar ao longo desta fronteira, desta borda. Se nós seguirmos a fronteira que limita esta área com esta orientação, claramente teremos uma superfície com uma orientação diferente da que nós encontraremos se percorrermos a mesma borda, a mesma fronteira com uma orientação no sentido contrário. E onde entra a nossa mão direita? Ela entra exatamente na hora de estabelecer essa orientação. Com a minha mão direita, eu vou colocar os meus dedos no sentido que eu estou percorrendo justamente a borda, a fronteira da superfície, e vou erigir um vetor unitário N ortogonal à superfície, que caracteriza a orientação da mesma. Observe que, pela regra da mão direita, quando os meus dedos percorrem justamente a fronteira da superfície, o dedão tem que apontar no mesmo sentido deste vetor unitário. De forma similar, nós temos aqui do outro lado a mesma área, mas percorrida justamente no sentido contrário. Neste contexto, o que nós temos aqui é um vetor unitário que apontará exatamente na mesma direção, mas no sentido contrário ao que foi adotado na primeira superfície. Por isso, escrevemos esse segundo vetor unitário como menos n versor. O que acontece aqui? Este objeto, eu vou caracterizá-lo por um vetor S de superfície, cujo módulo é dado pela área da superfície que eu estou retratando, e cuja orientação é dada por esse vetor unitário N. De forma similar, nesse segundo contexto, esta superfície orientada tem um módulo exatamente igual, porque ela ainda vale 1 metro quadrado, tal como nós queremos ilustrar nesse nosso exemplo, nessa situação, só que sua orientação no espaço ocorre no sentido contrário, por isso ela é multiplicada por um vetor unitário menos n versor. Uma vez estabelecida a noção de superfície orientada,
eu convido os colegas a raciocinar com o conceito de fluxo de um campo vetorial. Consideremos as seguintes situações. Nós temos aqui uma superfície orientada com esta orientação, que agora nós escolhemos, e uma situação na qual o vetor velocidade do fluido que nós estamos querendo retratar, sendo paralelo ao vetor n que caracteriza a orientação dessa superfície. Consideremos agora uma situação em que nós temos exatamente a mesma superfície orientada e um vetor velocidade cuja orientação no espaço é justamente ortogonal ao vetor n, ao vetor unitário n, que caracteriza a orientação desta superfície. É intuitivo observar que o fluxo, se você quiser chamar de vazão nesse momento, vazão nós raciocinamos dessa forma quando pensamos numa tubulação. E numa tubulação, os vetores velocidade de um fluido possuem uma orientação preferencial, que é a orientação na qual o fluido caminha pela tubulação. O conceito de fluxo, ele é mais geral, e ele é mais geral porque nos permite raciocinar com uma certa distribuição de velocidades desse fluido no espaço, e a partir de onde eu vou medir a quantidade de fluido que atravessa uma dada região, construindo superfícies imaginárias. Por isso, eu evoluo do conceito de área para o conceito de superfície orientada. Se isso é assim, se eu quiser saber a quantidade de fluido que atravessa justamente esta superfície que nós temos aqui, nós, olhando para os valores numéricos que nós acabamos de obter, é fácil enxergar que nesse primeiro contexto, este fluxo é dado pelo módulo da velocidade do nosso fluido, multiplicado pela área que compõe o mesmo, a qual ele atravessa. Isso nos dá 5 metros por segundo. Numa área de 1 metro quadrado, este fluxo será exatamente igual a 5 metros cúbicos por segundo. De forma similar, nesse segundo contexto, se nós tivermos que responder a pergunta de forma intuitiva, qual é a quantidade de fluido que atravessa esta superfície? Como agora o vetor velocidade é paralelo à superfície, claramente nenhuma quantidade de fluido atravessa a mesma. Ora, olhando para a nossa equação original, nós temos o fluido com uma certa velocidade, nós temos uma dada área, e nesse exato momento nós observamos que o efeito associado justamente ao raciocínio de que nenhum fluido atravessa essa superfície vem do ângulo que o vetor velocidade forma com o vetor unitário. Portanto, aqui nós somos obrigados a raciocinar com o fato de que esse ângulo sendo igual a 90 graus, a projeção do vetor velocidade sobre o vetor unitário é nula e, portanto, esse fluxo, esta quantidade de fluido que está atravessando a área ou a superfície orientada nesse contexto é exatamente igual a zero. Consideremos agora uma situação geral. Nós temos a mesma superfície orientada anteriormente considerada, e agora nós temos um vetor velocidade que forma um certo ângulo θ, com um vetor unitário n que orienta a superfície no espaço. Nós podemos, para fins de visualização, decompor esse vetor velocidade em duas componentes. Uma componente paralela à superfície e uma outra componente ortogonal à superfície. Raciocinando com o fato de que o vetor velocidade pode ser escrito como a soma vetorial de ambas estas componentes, nós temos aqui exatamente a seguinte situação. O fluxo do vetor, ou melhor, de fluido que está atravessando essa superfície é exatamente igual à projeção do vetor velocidade, ok? Paralela ao vetor unitário n, portanto nós vamos escrever aqui V ortogonal,
vezes a área disponível para que este fluido escoe. Ora, qual é o módulo, qual é o valor da projeção do vetor V na direção do vetor unitário N? Isso é exatamente igual ao módulo da velocidade deste fluido projetado na direção do vetor N. Portanto, o cosseno deste ângulo θ. Logo, este fluxo ou a quantidade de fluido que está atravessando essa superfície nesse contexto é exatamente igual a módulo do vetor V, módulo do valor desta área, vezes o cosseno desse ângulo θ. Se você raciocinar de forma trivial, vai observar que isso aqui nada mais é do que o produto escalar do nosso querido vetor velocidade associado ao vetor superfície orientada que caracteriza essa superfície na qual nós estamos calculando esse fluxo, a quantidade de fluido que o atravessa. Valores práticos: se θ for igual a 60 graus, o cosseno de 60 graus é exatamente igual a 1/2. E nesse contexto, este fluxo seria numericamente igual a V vezes A. Nós acabamos de calcular isso no nosso primeiro exemplo, 5 metros cúbicos por segundo, vezes o cosseno de 60 graus, que nós sabemos é exatamente igual a 1/2. Isso daria numericamente 2,5 metros cúbicos por segundo. Portanto, uma vazão, uma quantidade de fluido que atravessa essa superfície menor do que a situação na qual o vetor velocidade era totalmente paralelo ao vetor unitário que caracterizava a orientação da superfície no espaço. Portanto, como vimos, o fluxo do campo de velocidades de um fluido ao longo de uma superfície, φ é uma letra grega que nós vamos usar para denotar fluxo. Como veremos, nós vamos estender essa noção de fluxo não somente para o campo de velocidades de um fluido, afinal de contas estamos trabalhando num curso de eletromagnetismo e na sequência calcularemos o fluxo de um campo, não de velocidades, mas de um campo elétrico. Este fluxo é igual ao vetor velocidade projetado na superfície orientada na qual eu desejo calcular esse fluxo, ok? Então, V é o vetor velocidade e S é justamente a superfície orientada na qual eu estou interessado em calcular esse fluxo. Nós acabamos de observar que φ é uma grandeza escalar, o vetor velocidade é uma grandeza vetorial e esta operação um produto escalar, S o vetor justamente superfície orientada. Trabalhamos esta definição a partir de uma superfície orientada modelo, uma superfície retangular. Agora fica a pergunta: como é que nós vamos trabalhar se estivermos considerando uma superfície genérica no espaço? Então, caso geral. Considere a seguinte ideia: nós temos aqui uma superfície geral no espaço. Ela não é mais uma superfície retangular, simples, bonitinha, como a que nós acabamos de trabalhar. Consideremos agora aqui a origem do nosso sistema de coordenadas. Consideremos a situação em que existe um certo campo de velocidades de um fluido justamente na região do espaço onde está a superfície que nós queremos calcular esse fluxo. Ou seja, queremos saber quanto de fluido atravessa essa superfície que nós estamos considerando. Como nós vamos proceder tendo em mente esta equação simples que se encontra aqui no quadro? Ora, embora a superfície que eu esteja considerando tenha uma forma arbitrária, nada me impede, no melhor espírito que nós aprendemos justamente nos cursos de cálculo, de pegar essa superfície complexa, difícil, extremamente sofisticada e subdividi-la em superfícies menores. Então, nós vamos aqui considerar essa subdivisão.
até que toda a superfície seja dividida em um conjunto N de superfícies menores, nas quais cada uma dessas superfícies seja localmente plana. Agora, eu convido as pessoas a raciocinar da seguinte forma: associado ao ponto central de cada superfície, cada elemento de superfície, se elas são localmente planas, nós podemos construir os respectivos vetores unitários que caracterizam a orientação das mesmas no espaço. Como faremos isso? Como nós vimos no caso do estudo da superfície orientada, o que eu tenho aqui? Uma superfície. Para orientá-la, eu terei que percorrer a sua fronteira com uma dada orientação e, seguindo a regra da mão direita, vai aparecer o sentido do vetor unitário que caracteriza não mais a superfície global, mas cada um dos elementos de superfície no sentido do nosso dedão. Então vamos começar com esse primeiro elemento de superfície que se encontra aqui exatamente neste ponto. Eu posso percorrê-lo nesse sentido, gerando, portanto, um certo vetor unitário, tal como esse que eu estou aqui trabalhando. Essa é a minha primeira superfície. Se isso é assim, eu posso continuar essa análise no elemento lateral, no adjacente, depois no próximo, no próximo, no próximo. O que eu gostaria que você raciocinasse é exatamente o seguinte. Vamos trocar a cor do giz para facilitar a nossa visualização. Uma vez que eu defini como eu vou percorrer a fronteira exterior da superfície global, eu automaticamente defino como vou percorrer as superfícies, ou melhor, as fronteiras de cada elemento de superfície. Sendo assim, nós vamos observar que os elementos adjacentes de fronteira, se nesse primeiro elemento número 1, este elemento está orientado para cima, a do seu elemento adjacente está orientada para baixo e vice-versa para cada elemento de fronteira, fazendo com que internamente elas se cancelem. E se você observar a orientação global que você dá para a superfície, ela automaticamente vai ser transferida para todos os elementos que compõem essa superfície. Significa, portanto, que se eu pegar esse outro elemento exatamente aqui no meio, se eu percorrer a superfície externa no sentido anti-horário, se eu observar as suas fronteiras, elas também estarão percorridas no sentido anti-horário. Ora, se isso é verdade, o próximo passo basta construir justamente o vetor unitário para cada uma delas. Esse elemento eu chamei de 1, esse eu vou chamar de 2, esse de 3, 4, 5. Então aqui eu tenho o meu vetor unitário N5, aqui um outro vetor unitário N7, aqui um outro vetor unitário que eu vou chamar de N20 e assim por diante. Ora, qual é o nosso objetivo? É calcular o fluxo de velocidade, ou melhor, o fluxo do campo velocidade do fluido ao longo dessa superfície arbitrária. Se eu olhar essa expressão, o que nós temos aqui? Nós olhamos exclusivamente até agora para justamente a construção das superfícies orientadas infinitesimais. Agora, a partir da origem do sistema de coordenadas, eu posso localizar cada um dos pontos que compõem essa superfície e exatamente em cima dos pontos que caracterizam os vetores unitários, descobrir para onde aponta o vetor velocidade em cada um desses casos. Se eu sei calcular o vetor velocidade para a superfície original, qual será o fluxo total do meu fluido ao longo desta superfície? Apenas para fins de ilustração, eu terei um vetor velocidade calculado para cada ponto da superfície que eu estou considerando. Então, este fluxo do vetor velocidade será dado nesse primeiro elemento de superfície. Vetor velocidade no ponto 1, projetado pela área infinitesimal, pelo elemento de superfície orientada infinitesimal associada a esse ponto.
mais 2, 3, 4, quinto elemento. Nós teremos o vetor velocidade calculado no ponto R5, que localiza esse elemento de superfície no espaço, projetado na área infinitesimal delta S5. E assim por diante, até o nésimo vetor velocidade, calculado no nésimo ponto dessa superfície, projetado no nésimo elemento de superfície orientada. Portanto, o fluxo do vetor velocidade para uma superfície arbitrária, se você entendeu o espírito dessa equação, nada mais é do que a soma dos fluxos ao longo de todas as superfícies que compõem, das superfícies infinitesimais orientadas que compõem a superfície global. Como é que eu calculo o fluxo no jésimo elemento de superfície? Tal como está escrito aqui, isto é, o vetor velocidade no jésimo ponto da grade que eu considerei, projetado no jésimo elemento de superfície orientada. Então, o fluxo do vetor velocidade, tal como esta equação nos sugere, é simplesmente a soma desses fluxos, onde, de forma explícita, eu preciso conhecer o vetor velocidade do meu fluido em cada um dos jésimos pontos da grade que caracteriza os pontos dessa superfície, projetado sobre a superfície orientada do jésimo elemento que compõe a superfície. Existem situações em que é interessante pegar uma superfície no espaço, subdividi-la em N pedaços e realizar esta soma discreta, tal como descrito aqui exatamente nessa expressão. Agora, em geral, a descrição do cálculo desse fluxo será tão melhor quanto maior for o número de elementos, de subdivisões que eu considerar. Eu posso pegar essa superfície que eu tenho aqui e dividi-la em 20 pedaços. Se eu trabalhar com 200 pedaços, provavelmente eu vou obter um resultado bem melhor do que se eu considerar 20. 2.000, 20.000 e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é, chega um momento em que você subdivide a superfície em um número tão grande de elementos de superfície orientada, em que você já se encontra no limite do contínuo. Se você estiver no limite do contínuo, o que era uma soma discreta passará a ser uma integração na superfície. Então, nós escrevemos isso da seguinte forma: limite do contínuo. O fluxo do vetor velocidade será igual a uma integral ao longo de uma superfície S do vetor velocidade calculado no résimo ponto do espaço. Atenção, vamos dar ênfase nesse ponto. Não é qualquer ponto do espaço. É um ponto ao longo da superfície onde eu quero calcular esse fluxo. Para avisar isso, eu vou colocar um S exatamente aqui embaixo desse R para ficar ciente. Eu quero um vetor posição na superfície. Projetado, por favor, quem é delta SJ? É a jésima superfície orientada que eu estou considerando. Por uma questão de notação, usualmente as pessoas não escrevem aqui delta S. Esta notação existe, mas a letra S costuma ser guardada para outras grandezas em física. Como estamos falando numa superfície orientada, e apesar de superfície orientada ser uma grandeza vetorial, as pessoas vão escrever isso como dE de diferencial, A de área, e para avisar que você está agora tomando a área como uma superfície orientada, você agrega acima da letra A uma flecha avisando que esse sujeito agora vai ser considerado como uma grandeza vetorial. Então, por favor, observemos a diferença ou a evolução dos conceitos que nós temos aqui. Nós começamos trabalhando com uma superfície retangular, fácil de visualizar do ponto de vista de cálculo de quantidade de fluido que a atravessa. Observamos claramente que a quantidade de fluido que atravessa essa superfície depende
da projeção do vetor velocidade que a atravessa em relação ao vetor unitário que informa a orientação dessa superfície no espaço. Ou, em outras palavras, eu preciso considerar a orientação relativa da superfície em relação ao vetor velocidade do fluido. Dessa noção intuitiva, nós estendemos esse conceito para uma superfície arbitrária e entendemos que o fluxo total ao longo da superfície é a soma dos fluxos ao longo de cada superfície menor na qual eu quero saber esse fluxo. Escrevemos a equação que o caracteriza no domínio do discreto, tomamos o limite do contínuo e, a partir de agora, nós vamos raciocinar exatamente com esta noção. A noção do fluxo de um campo vetorial no limite do contínuo. Nós fizemos exatamente esse raciocínio para o vetor velocidade de um fluido. Ora, isto é velocidade vezes área, o resultado ainda sairá em metros cúbicos por segundo. Se nós raciocinarmos, podemos raciocinar e estender essa ideia para um campo vetorial qualquer. Em especial, nós estamos interessados em calcular o fluxo de campo elétrico que uma distribuição de carga gera no espaço. Então, nós vamos considerar uma dada superfície S ainda a ser definida. O que me interessa é fazer a abstração dessa noção e, ao invés de considerar o vetor velocidade para cada ponto da superfície que eu estiver considerando, nós vamos considerar o vetor campo elétrico projetado sobre cada elemento de área infinitesimal que nós estivermos considerando para descrever a orientação da superfície no espaço. Acabamos de entrar em contato com o conceito de fluxo de um campo vetorial. Bem, para que entremos em contato com a lei de Gauss, nesse exato momento, nós vamos focar no estudo do sistema mais básico possível que nós conhecemos. No eletromagnetismo, obviamente, em especial nessa parte inicial do nosso estudo do eletromagnetismo. O sistema mais simples que nós conhecemos e que nós estudamos é justamente a carga pontiforme. Carga pontiforme. Se nós tivermos uma carga pontiforme que em um ponto Rzão no espaço, nós teremos a seguinte expressão para o campo elétrico que esta carga gera. Está aqui o nosso bom e velho referencial, inercial, coordenado, eixos cartesianos x, y, z. Aqui está o vetor Rzão que localiza essa carga Qzão no espaço. Aqui está um ponto R do espaço qualquer, onde nós poderíamos colocar uma carga teste para identificar a presença justamente do campo elétrico gerado pela carga Qzão. E aqui está o bom e velho vetor Rzinho menos Rzão, que localiza o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico gerado pela carga Qzão a partir da mesma. O campo elétrico gerado pela carga Qzão neste ponto R do espaço, portanto, E de R, nós sabemos, é dado por 1 por 4π ε0, carga Qzão dividido pelo módulo de R menos Rzão ao quadrado, multiplicado pelo respectivo versor. Ok? Bom, quando nós estudamos um dado assunto em física, em ciência, de uma forma geral, o primeiro passo para compreender a física do que está acontecendo ali é justamente simplificar o problema para obter uma visão extremamente simples do que é essencial a ser compreendido. Não há nada de errado em considerar a carga Q numa posição arbitrária, mas agora, para facilitar a visualização do conceito de fluxo do campo vetorial, porque é isso que nós faremos, nós vamos calcular o fluxo do campo elétrico de uma carga pontiforme, nós vamos considerar dois fatores simplificadores. Primeiro fator simplificador, carga Qzão na origem. Se a carga Qzão for colocada na origem do sistema de coordenadas, matematicamente isto é similar
a fixar este vetor R que localiza a carga Q como sendo um vetor nulo. Então, a expressão para o campo elétrico agora adquire a forma extremamente simplificada. 1 por 4π ε0, carga Qzão, dividido pelo módulo do vetor R ao quadrado, multiplicado por R vetor, dividido pelo seu módulo. Neste exato momento, eu convido os alunos que pretendem justamente acompanhar melhor os desenvolvimentos desta aula a assistirem à respectiva aula sobre coordenadas polares esféricas, já apresentada anteriormente em forma de exercícios e discussões. A partir de agora eu assumo que você já entrou em contato com as coordenadas polares esféricas e chamo a sua atenção exatamente para o seguinte: na literatura, essa expressão vai aparecer simplesmente escrita como, ao invés de você encontrar isso como o módulo do vetor R ao quadrado, isso será simplesmente escrito como um R ao quadrado. R vetor dividido pelo seu módulo, isso vai te dar um versor radial R. Simples assim, é isso que você vai encontrar, ok? Bom, de quebra, eu agora vou aproveitar e raciocinar da seguinte forma. Como nós começamos fazendo uma analogia justamente com a mecânica de fluidos, eu convido as pessoas a raciocinar com um fluido cujo campo de velocidades tem a seguinte forma: será um V de R igual a uma constante C dividida por 4π R ao quadrado R versor. Por favor, o que nós estamos fazendo aqui? Observe que a forma que eu escolhi para o campo de velocidades do fluido é extremamente similar à forma que nós temos para uma carga pontiforme, ou melhor, para o campo elétrico de uma carga pontiforme. Assim como a carga Q pode ser positiva, a constante C pode ser positiva, e se a carga Q for negativa, a constante C será negativa. Observe que você vai justamente aprender a comparar essas duas coisas e enxergar o fluxo associado a cada uma delas em cada um dos seus contextos. Ok? Bom, se isto é assim, eu agora falei que eram duas hipóteses. Nós agora vamos colocar o seguinte problema: calcule o fluxo do campo E de uma carga pontiforme Qzão localizada na origem através de uma superfície esférica de raio Rzão centrada na origem. Esta é a segunda hipótese simplificadora que nós vamos considerar para aprender a trabalhar com a ideia de fluxo. Ora, por que nós vamos fazer isso? Como nós já vimos na ideia de interpretação de linhas de campo, se eu considerar uma carga pontiforme positiva, as suas linhas de campo possuem simetria radial. Significa que se eu considerar uma esfera de raio R centrada na origem, se eu considerar elementos de área infinitesimais, os vetores campo elétrico para o contexto de uma carga positiva estarão sempre ortogonais aos elementos de superfície que vão caracterizar a orientação da mesma no espaço. Então, vamos agora desenhar o problema que nós queremos trabalhar. Nós temos aqui o nosso sistema de eixos cartesianos, x, y, z. Na origem do nosso sistema de coordenadas, para facilitar a visualização, nós vamos considerar a presença de uma carga pontiforme Qzão. E, centrada na origem, nós vamos considerar uma esfera, uma casca esférica, uma superfície esférica
de raio R. Ok? Bom, a partir de Qzão, nós vamos justamente localizar um ponto da superfície dessa casca esférica. Então, para facilitar a visualização, nós vamos escrever aqui o símbolo Qzão e a partir da carga, nós vamos considerar aqui um ponto Rzinho que se encontra na superfície da esfera. Para avisar que nós estamos na superfície da esfera, tal como nós consideramos anteriormente, nós vamos botar um S minúsculo pendurado naquele S. Ora, quem é esse vetor RS? RS é um vetor cujo módulo é exatamente igual ao raio dessa casca. Então, daqui para cá, isso vale o raio da casca. E que aponta na direção do versor radial. Onde se encontra esse versor radial? Ora, como nós já vimos, ele é dado pelo próprio vetor R, dividido pelo seu módulo. Então, esse versor radial está aqui, ó. Bom, se isto é assim, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é calcular exatamente o fluxo do vetor campo elétrico a partir desta superfície. De acordo com a definição que nós vimos anteriormente, isso é dado pela integral ao longo da superfície S que nós estamos considerando, do campo elétrico calculado ao longo da superfície que nós queremos calcular o fluxo, projetado pelo elemento de área da superfície em questão. Se isto é assim, nós vamos começar calculando o campo elétrico nesta superfície. O campo elétrico de uma carga puntiforme, calculado num ponto de módulo R na direção de um versor radial, é dado por 1 por 4π ε0, carga Qzão. Quanto vale a distância entre a carga Q e o ponto onde nós estamos calculando o nosso campo elétrico? O próprio raio da nossa casca esférica. E, obviamente, esse vetor aponta na direção do versor radial R. O próximo passo para que consigamos calcular justamente este fluxo é justamente construir um elemento de superfície dA. Nós somos obrigados a conseguir construir esse elemento de superfície para podermos calcular esse fluxo de forma satisfatória. Se isso é assim, nós vamos fazer essa análise do diferencial de área primeiro num frame, num quadro separado, depois nós vamos agregá-lo ao nosso desenho aqui para facilitar a nossa compreensão. Portanto, nosso objetivo agora é construir o diferencial de área, dando a ele o caráter escalar e o caráter vetorial apropriado. Para tanto, nós pretendemos construir um elemento de superfície ao longo de uma calota esférica. Uma calota esférica de raio R é melhor caracterizada em coordenadas polares esféricas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sistema de eixos cartesianos, eixo X, eixo Y, eixo Z, ok? E consideremos um certo ponto R do espaço com as suas respectivas projeções cartesianas. Como nós sabemos, ok? Como nós sabemos, as coordenadas polares esféricas são da seguinte forma. Esta distância da extremidade do vetor até a origem é o que nós chamamos de coordenada radial R. Nós também sabemos que este ângulo que o vetor R faz com o eixo Z caracteriza uma coordenada que nós chamamos coordenada polar representada por um ângulo θ. E esta projeção que o vetor R faz com o plano XY, este ângulo que a projeção faz com o eixo X, caracteriza uma coordenada que nós chamamos de φ. Portanto, um vetor usual, ele é dado por componentes R,
θ e φ. Ora, se nós estamos ao longo da superfície de uma casca esférica de raio Rzão, claramente a coordenada radial não é mais um grau de liberdade que varia. Na verdade, ele é fixo e exatamente igual ao raio da casca esférica que nós estamos considerando. Isto significa que para construir um elemento de superfície a partir deste ponto, nós teremos justamente que variar exclusivamente a coordenada θ e a coordenada φ. Assim, nós construímos uma calota, um elemento de calota, um elemento de superfície, raciocinando da seguinte forma. Nós vamos começar mantendo φ como sendo uma grandeza fixa. Se φ for uma grandeza fixa, a partir da extremidade que nós estamos aqui, que caracteriza o ponto R do espaço, e raciocinando com um barbante que nós fixaríamos aqui na origem até esse ponto R, se nós caminharmos ao longo dessa trajetória, nós justamente, no sentido em que a coordenada θ cresce, descreveríamos justamente uma trajetória dessa forma. Claramente, eu não estou interessado na trajetória inteira, eu vou simplesmente, a partir do ponto que eu estou considerando, me deslocar um pequeno pedaço caracterizado por um ângulo infinitesimal de θ. Então, quando assim eu raciocino, o que eu faço aqui é um deslocamento cuja magnitude é um R de θ. Se isto é assim, eu agora faço um raciocínio similar. Vamos lembrar que esse raio Rzão, que esse vetor Rzão agora tem um valor R fixo. Eu vou manter θ fixo e vou variar φ. Se isso é assim, a primeira coisa que eu vou observar é que essa distância que agora nós estamos dando destaque é fixa e ela vai valer R seno θ. Se isso é assim, eu vou prender um barbante neste ponto, porque a minha coordenada θ é fixa, e vou fazer variar exclusivamente o ângulo φ da projeção dessa extremidade aqui no plano XY. A trajetória que eu vou descrever é similar à que agora eu tento desenhar aqui e que vai lembrar um movimento circular uniforme. Se isto é assim e eu raciocinar que a partir desta orientação, cujo módulo vale R seno de θ, eu vou caminhar uma pequena distância que vai ser caracterizada por um ângulo infinitesimal de φ. Este arco que nós acabamos de percorrer vai valer R seno θ de φ. E, portanto, a superfície infinitesimal que eu estou procurando é exatamente essa que agora nós estamos descrevendo aqui. Esse elemento de área é dado por R de θ do arco em azul, que multiplica R seno θ de φ do arco em vermelho. Então, em módulo, esse elemento de superfície vale R ao quadrado, seno θ de θ de φ. O aluno interessado pode integrar esse elemento de área ao longo de toda a superfície para descobrir que o resultado que ele vai obter vai ser 4πr ao quadrado, a boa e velha área de uma calota esférica de raio R. Agora, nesse momento, cabe o seguinte nível de raciocínio. dA é uma grandeza vetorial, o seu módulo é conhecido. Se isso é assim, nós vamos retornar para o nosso caso original e vamos observar o que vai acontecer nesse contexto que nós temos aqui. Nós temos uma superfície fechada. Onde está o nosso diferencial de área nesse contexto? Em primeiro lugar, vamos corrigir a orientação dos nossos eixos coordenados. Esse eixo é x, esse é y, esse é z. E como nós vimos, o que você terá é esta calota, que aqui está, variando φ, variando θ. Então, esse é o elemento de área que nós temos. E
por convenção, neste curso introdutório, nós vamos admitir que se nós estamos trabalhando com uma superfície fechada, esse é o caso que nós estamos considerando, a orientação da superfície é sempre de dentro para fora, fazendo um ângulo de 90 graus com cada elemento de superfície. Ora, 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 isso faz com que o nosso diferencial de área seja um diferencial de área em módulo, na direção do mesmo versor R que orienta o campo elétrico da carga pontiforme. Portanto, o nosso diferencial de área fica escrito como R ao quadrado, seno θ dθ dφ, o mesmo versor R associado justamente ao ponto onde nós estamos considerando o campo elétrico. Então, o que nós temos aqui é exatamente a seguinte situação. Observemos o integrando do nosso fluxo. Isso é dado por E, calculado no ponto RS, escalar dA. Nós temos 1 por 4π ε0, carga Q por R ao quadrado, R versor, produto escalar com. Produto escalar só pode ser feito entre versores, ou entre vetores, na verdade. Eu vou colocar aqui R versor, que vem do elemento de área, R ao quadrado, seno θ dθ dφ. Observe que eu estou projetando esse R versor sobre este outro versor. R versor escalar R versor só pode ser igual a 1, porque cada um desses vetores tem módulo 1 e o ângulo entre eles é 0. Se isto é assim, nós vamos para o próximo nível de raciocínio, que vem a ser o seguinte: observe que este R ao quadrado vem da área da casca esférica, e este R ao quadrado, como Gauss estudou, vem do fato de que o campo elétrico está associado à força de Coulomb, que cai com o inverso do quadrado da distância. Sendo assim, nós observamos que acontece um cancelamento exato entre o elemento de área e a forma como esta força cai, ou este campo, na verdade, à medida que nos afastamos da carga. Portanto, esse cancelamento é exato e este integrando torna-se fluxo do campo elétrico ao longo desta área infinitesimal é igual a 1 por 4π ε0, carga Q, que multiplica seno θ dθ dφ. Calculamos então agora o fluxo do campo elétrico. Isto é justamente uma integral deste termo que nós acabamos de obter. 1 por 4π ε0, carga Q, seno θ dθ dφ. As nossas variáveis de integração são claramente θ e φ. Carga, 4π e ε0 são constantes, podem sair da integração. Portanto, isto fica 1 por 4π ε0, carga Qzão, integral no seno de θ dθ, integral em dφ. Claramente, se você estudou coordenadas polares esféricas, vai claramente reconhecer que φ varia entre 0 e 2π, e que a nossa coordenada θ, que representa o ângulo que o vetor R faz com o eixo Z, pode variar de 0, quando o vetor R está no sentido positivo do eixo Z, até π, quando justamente você aponta no sentido negativo do eixo Z. 0 a π. Isso nos dá 1 por 4π ε0 Q. Qual é a função que, ao ser derivada, me dá o próprio seno? Menos cosseno. Então, menos cosseno de θ de 0 a π. A integral em dφ é trivial e nos dá 2π. Esta integral vai nos dar, portanto, 1 por 4π ε0, carga Qzão, vezes 2π, que multiplica menos o cosseno de π, menos o cosseno de 0. Cosseno de π é menos 1, no sinal negativo isso vai me dar 1, cosseno de 0 é 1, menos com menos, mais 1. Portanto, o resultado desta integral vale 2, 2 vezes 2π dá 4π, e o resultado é
o fluxo de campo elétrico de uma carga pontiforme ao longo de uma casca esférica de raio R centrada na origem é igual ao valor da própria carga dividido por ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo. Ora, você vai olhar para mim e vai dizer: e daí? O que isso significa? O que eu faço com isso? Não vale resposta mal educada. Eu convido você a raciocinar com a equação que está exatamente aqui ao lado. O campo elétrico de uma carga pontiforme é 1 por 4πε0, carga Q por R ao quadrado, R versor. Convidei você a raciocinar com um campo de velocidade de um fluido da forma de uma constante C por 4πr ao quadrado, R versor. Observe que 4πr ao quadrado é a área de uma calota esférica com um raio exatamente igual a Rzinho. Vê um campo de velocidades, o que eu posso afirmar sobre este C que aqui está? C terá unidades de velocidade vezes área. C tem unidades de vazão. Então, a unidade de C no sistema internacional é metros cúbicos por segundo. Traduzindo, se eu raciocinar com uma carga pontiforme que emite campo elétrico, eu posso esquecer que tem uma carga aqui no meio e imaginar que C representa a quantidade de fluido que esta fonte gera em suas vizinhanças, a quantidade de fluido que ela está jogando para suas vizinhanças. Basta olhar numa equação para outra e identificar que a constante C é diretamente similar à quantidade Q por ε0 que eu encontro na carga pontiforme. Logo, se ao invés de calcular o fluxo do campo elétrico de uma carga pontiforme ao longo de uma casca esférica de raio R centrada na origem, nós tivéssemos calculado o fluxo do campo de velocidades de uma fonte pontiforme na origem ao longo de uma casca na mesma situação, o resultado seria C. C sendo dado em metros cúbicos por segundo, você é obrigado a concluir que C representa a quantidade de fluido. Se eu gerar 10 metros cúbicos por segundo aqui justamente a partir da origem, qual é a quantidade de fluido que vai atravessar minha casca esférica? 10 metros cúbicos por segundo. Por favor, o que isso significa? Significa que a quantidade de eletricidade que está atravessando a superfície dessa casca, em analogia com mecânica de fluidos, é a carga que está encerrada por ela, dividido por ε0. Isso é extremamente interessante, porque imagine se você estivesse lá no século XIX, isso é um resultado fantástico. Você está vendo a quantidade de fluido elétrico que uma carga pontiforme joga em suas vizinhanças, ou que ela absorve em suas vizinhanças se for uma carga de sinal contrário. Ok? Retomando, nós então consideramos uma carga pontiforme que, na origem, o campo elétrico de uma carga pontiforme que é E calculado num ponto R igual a 1 por 4πε0, carga Q dividido por R ao quadrado, que multiplica R versor. Então, temos 1 por 4πε0, Q por R ao quadrado, R versor. Por analogia, podemos considerar um campo de velocidades associados a uma fonte pontiforme da forma C por 4πr ao quadrado, R versor. Portanto, esta grandeza C é similar a Q por ε0, e conforme nós vimos, o fluxo de campo elétrico é igual a Q por ε0, e o fluxo do campo de velocidades é simplesmente C, conforme nós
observamos C deveria ter unidades de metro cúbico por segundo. Este fluxo é igual a carga dividido por ε0 para a carga pontiforme. Se nós considerarmos uma casca esférica de raio R centrada na origem. Ora. Observe que nós calculamos o fluxo de campo elétrico como sendo a integral ao longo da superfície S, no caso a nossa superfície esférica, do campo elétrico calculado na superfície, projetado ao longo dos elementos ou de área, né, os DAs, que são os elementos de área, com a devida orientação. Primeiro ponto que nós vamos considerar, vamos desenhar essa situação física de forma explícita para facilitar a visualização. Aqui está a nossa carga Qzão, aqui está a casca esférica de raio R e vamos considerar aqui justamente o nosso sistema de coordenadas, x, y, z. Tomamos um ponto ao longo da superfície, calculamos um elemento de área, um diferencial de área, e, assumindo que estamos trabalhando com uma carga positiva, vimos que o campo elétrico ao longo do elemento de superfície é sempre paralelo ao diferencial de área. Como estamos calculando o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, nós literalmente colocamos este símbolo na integração. Este símbolo, esta bolinha, significa que nós estamos calculando o fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície fechada. De acordo com o que vimos, nesse contexto, este fluxo é igual à carga que está dentro da superfície dividida por ε0. Bom, nós agora vamos raciocinar. Se não fosse o campo elétrico e sim o campo de velocidades, o resultado que nós teríamos obtido aqui é φ do campo de velocidades simplesmente igual a C, que é metros cúbicos por segundo. E aí você teria exatamente o quê? Se você colocasse aqui no elemento de superfície algum tipo de detector ou aparato capaz de absorver todo o fluido emitido pela fonte, no caso o fluido elétrico, Q por ε0, ou literalmente um fluido padrão, o que nós fizemos foi calcular o fluxo, a quantidade de fluido total que passa ao longo de toda a superfície. Para que o desenho não fique poluído, basta imaginar que nós temos, ao longo de toda a calota esférica, vários elementos de superfície, e ao realizar essa integração, nós estamos somando as contribuições dos fluxos de cada pequeno elemento. Consideremos agora o seguinte exercício mental. Primeiro contexto é esse em que a casca está justamente, a casca esférica, a superfície esférica, concêntrica à carga. O que acontece se nós tivermos uma superfície esférica ligeiramente deslocada da origem? Superfície esférica deslocada da origem. O que mudaria em relação ao desenho original que nós estamos considerando aqui? Então, aqui está a minha carga Qzão, está o meu sistema de eixos cartesianos, x, y, z, mas agora a nossa casca esférica não está mais centrada em cima da carga. Raciocinemos de forma intuitiva a quantidade de fluido elétrico, ou melhor, a quantidade de fluido que estaria atravessando a nossa casca esférica seria maior, menor
ou igual à quantidade de fluido que nós obtivemos considerando a situação ideal em que a casca está centrada sob a origem. Ora, podemos raciocinar da seguinte forma: esta parte da nossa casca está mais próximo da carga ou da fonte de fluido, portanto atravessa mais fluido nessa parte, e esta outra que está mais distante tem menos fluido atravessando. No entanto, o cálculo do nosso fluxo não considera as contribuições individuais, ele considera a contribuição ou a soma total da quantidade de fluido que atravessa a superfície. Então, embora haja mais fluido atravessando esta parte da frente, esta parte da nossa superfície esférica, e menos fluido atravessando a parte de trás, no final, simplesmente ao deslocar a casca esférica da origem, não existe compromisso por parte da fonte puntiforme de gerar mais fluido. Literalmente, se todo o fluido que é gerado a partir desta fonte é absorvido quando atravessa a superfície, se ela estiver centrada em cima da fonte ou deslocada da fonte, a quantidade de fluido que é gerada não muda. Ou, em outras palavras, o fluxo registrado nesse segundo contexto continuará sendo exatamente igual ao fluxo originalmente calculado com a casca centrada em cima da origem. Portanto, nesse novo contexto, o fluxo de campo elétrico continua sendo Q por ε0 e o fluxo da fonte de fluido puntiforme continua sendo C. Nós agora então passamos para outro nível de raciocínio. Nós aqui temos uma superfície esférica deslocada da origem. Nós agora vamos considerar uma superfície arbitrária. Se nós tivermos uma superfície arbitrária, eu convido os senhores a raciocinar. Aqui está a nossa carga Q, que está gerando campo elétrico em suas vizinhanças, e agora, ao invés de termos uma esfera de raio R, nós temos uma superfície S arbitrária. Observe que a carga Q continua dentro da superfície. Se isto é verdade, puxa vida, a quantidade de fluido que atravessa essa superfície porque eu a deformei é maior, menor ou igual à quantidade de fluido que eu registrei quando eu estava trabalhando com uma superfície com uma forma, digamos, esteticamente interessante, que é justamente a superfície esférica. Eu posso vir até aqui e posso começar a deformar esta superfície até que ela tenha uma forma arbitrária. E aí, quando eu for analisar a quantidade de campo elétrico que atravessa cada elemento de área, claramente deve ser bem diferente da que eu observaria quando eu tivesse uma casca esférica, mesmo que deslocada em relação à origem da carga, né? A origem do sistema de coordenadas onde está a carga. No entanto, globalmente, quando eu somar a contribuição da quantidade de fluido, se eu pensar na fonte puntiforme, ou de campo elétrico, que aqui é por ε0, ao longo de toda a superfície, é razoável imaginar que eu simplesmente peguei e deformei a superfície, mas eu não alterei a quantidade de fluido que está sendo gerado pela fonte. Portanto, se eu tiver uma superfície arbitrária, eu vou calcular o fluxo desse campo elétrico e vou obter Q por ε0, vou calcular a quantidade do fluxo do campo vetorial de velocidades da fonte puntiforme do fluido e vou obter C. O resultado não vai mudar. Por fim, eu vou fazer um último raciocínio, simples, porém deveras interessante. Eu vou considerar a minha carga puntiforme Q, vou considerar ainda uma casca esférica de raio R, mas agora observe que a carga Q está fora da nossa calota esférica, da nossa superfície esférica de raio R. Agora nós temos uma situação extremamente interessante. Lembrando que o padrão das linhas de campo elétrico de uma carga puntiforme é radial, nós claramente podemos observar que, se eu tiver essa configuração,
nesta porção da nossa superfície, o campo elétrico está entrando na superfície. Se nós tivermos aqui, um elemento de área dA, o respectivo campo elétrico aponta no sentido contrário. Se agora eu observar esta outra metade da minha superfície esférica, esse outro hemisfério, o nosso diferencial de área aponta no sentido contrário, mas o campo elétrico emitido por essa fonte claramente se mantém, divergindo da carga. Ora, a quantidade de fluido que sai dessa ponte pontiforme não muda. O que isso significa? Que a quantidade de fluido que entra por um lado é a mesma que sai pela outra. Logo, você é obrigado a concluir que, nesse contexto, o fluxo de campo elétrico vai a zero, assim como o fluxo do campo de velocidades de uma fonte de fluido pontiforme também irá a zero, simplesmente porque você tirou a fonte de dentro da superfície fechada. Por fim, tal como nós raciocinamos no caso anterior, você pode vir aqui e deformar essa superfície e observar que se você tiver uma carga Q, ou esse nosso fluido, e agora considerar o fluxo deste campo vetorial ao longo de uma superfície S geral, o fluxo total continuará sendo zero. Por quê? Porque a quantidade de fluido que entra na parte da frente da superfície é igual à quantidade que sai pela parte posterior. Conclusão: o que nós chamamos de lei de Gauss é exatamente o resultado que agora nós vamos frisar. O fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada S para uma carga pontiforme Q é exatamente igual à carga encerrada, a carga que está dentro da superfície, dividida por ε0. Na nossa próxima aula, nós vamos mostrar que este resultado pode ser estendido não para uma única carga, mas para um conjunto delas dentro de uma superfície fechada, e ao lado direito da igualdade, o que nós teremos será a carga líquida encerrada pela superfície. Pessoalmente, eu gosto muito de escrever a lei de Gauss com uma notação que para mim é sugestiva e fácil de ser raciocinada. Se você for à literatura, as pessoas simplesmente escrevem isso como que. Eu gosto de botar um S aqui pendurado no que, para lembrar que você tem que calcular o campo elétrico na superfície em que você está interessado em calcular esse fluxo. E que o que você obterá ao lado direito da igualdade é a carga total encerrada dentro da superfície. Esta é a primeira grande equação do eletromagnetismo clássico, a chamada lei de Gauss. E foi, como o nome sugere, Carl Friedrich Gauss, o primeiro sujeito a chegar nesse resultado. Obrigado.